Os políticos tradicionais sempre dominaram Itapeva com promessas de progresso. Em 2008, tais promessas foram delirantes. Hoje, atordoada, Itapeva vê que não saiu do lugar. Seus problemas só aumentaram. E o tempo implacável não perdoa quem fica para trás. Na eleição de 2004, os prometedores haviam desfiado suas cantilenas em vídeo. E se Deus quiser, nós vamos vencer essas eleições e eu quero cuidar do povo. Gente, eu quero contar com vocês, com confiança de vocês, que dê um voto de confiança para mim e para o Paulinho. Nós vamos ser a mudança. Dê um voto de confiança pra gente. O progresso está passando pela porta de nossas cidades e não está fazendo parada em Itapeva, né? O progresso, como é sabido, continua só a passar por Itapeva. Para a saúde, a boa nova seria o atendimento médico nas 24 horas do dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com ambulância em plantão permanente. Haveria hospital e maternidade, e programas de saúde bucal, de saúde da mulher, de saúde do idoso e de saúde da criança e do adolescente. Os problemas na área de saúde já se tornavam agudos em 2004. 1h30 da tarde e as portas do pronto atendimento médico Apio Cardoso encontram-se fechadas. Nós temos aqui colocado na portaria do prédio um anúncio de plantão de ambulância. Essa realidade vai mudar. Isso aqui tem que ficar aberto 24 horas, para que o usuário não precise ligar para chamar a ambulância. Nós temos que deixar aqui o médico, o atendente, o enfermeiro, o motorista de plantão, para que a população seja servida. A saúde é um direito de todos e é uma obrigação do governo. E com Paulinho Vivi, isso vai ser uma realidade. Isso tem que mudar. É o nosso compromisso com você. No entanto, em 2012, nenhuma das promessas havia sido cumprida. E a situação piorou muito, tornando o posto de saúde um território de conflitos. Essa promessa não foi cumprida. O que não se vê aqui são médicos, o que se vê aqui são só desentendimento. Na promessa de saneamento básico estava embutida a canalização e despoluição dos córregos que cortam o centro da cidade. Em 2004, o atual prefeito dizia: a Avenida Leonardo Rossi é uma das importantes avenidas colocadas no Plano Diretor de Desenvolvimento do município. E não podemos, ficar quietos diante de um descaso de administração pública, como é o caso do córrego da Divinéia, com todo o esgoto jogado a céu aberto, como estamos presenciando aqui nesse momento. Nós estamos vendo aqui, podemos presenciar, um grande descaso com a falta de canalização e despoluição do córrego que está à frente da creche. Nós podemos ver todo o esgoto jogado a céu aberto nesse córrego, onde torna-se um problema de saúde pública muito grande. Na época do calor, com grande odor, exalação de cheiros, criação de moscas. Isso tem que ser mudado. Tem cheiro de mentira no ar. Ouvimos promessas que esse ribeirão seria tratado, mas ele continua um esgoto. E as crianças da creche vivem com esse perfume. Hoje, como sempre, o esgoto a céu aberto continua a despejar os detritos da cidade no rio Camanducaia, no bairro da Divinéia. O espetáculo e o mau cheiro são deploráveis. A promessa de realizar estudos e planejar programa de saneamento na área urbana e nos bairros rurais foi junto, rio abaixo. Em matéria de lazer e cultura, o atual prefeito dizia: nós não temos áreas de lazer. As poucas que existem estão em estado de abandono. E tome promessa. Itapeva teria um grandioso parque de eventos, programas de incentivo a artistas locais, centros comunitários, eventos esportivos e festas. Muitas festas. Além disso, o atual prefeito e sua vice prometeram incentivar os esportes, tanto na área urbana quanto na área rural. Também prometeram reformar e ampliar a Praça de Esportes Euclides Mariano Ribeiro. Hoje, o itapevense continua à espera do paraíso lúdico, cultural e esportivo. E as palavras de ontem continuam a valer. Desde a última eleição até hoje, a população de Itapeva continua sem nenhuma opção de esporte e lazer. Aqui vai mais uma que não deve ser esquecida. A
Rua São Lucas, na Vila dos 40, em uma área reservada para o lazer. Esta área foi reservada há 8 anos atrás. Até hoje, com 8 anos de administração pública, isso não se tornou realidade. Com Paulinho e Vivi na prefeitura, esse sonho vai ser concretizado. Em 2012, o terreno continua vazio como dantes, ou seja, por 50 anos, sucessivas administrações municipais, metidas em briguinhas com adversários, pouco fizeram em benefício dos cidadãos. Se na cidade as coisas estão nesse pé, imagine na roça. E o bairro do Pinhalzinho é um dos bairros que recebeu menos benefício por parte da atual administração dentro do município. O que o bairro recebeu ao longo dos 8 anos foi o depósito de lixo, né, ao longo do percurso da estrada. Hoje foi removido o lixo do local de origem e transportado para esse novo ponto, né? Será que não existe uma outra solução para resolver o problema do lixo da Itapeva? A proposta de Paulinho e Vivi é com as entidades responsáveis pela preservação do meio ambiente, APA, FEAM e outros órgãos, e com empresas responsáveis pela terceirização e reciclagem do lixo, estudarmos a possibilidade para a remoção do lixo dessa situação, desse lugar, resolvendo assim o problema do bairro do Pinhalzinho, preservando as nascentes, os mananciais, né, e principalmente o meio ambiente, e dando um pouco mais de dignidade, né, e respeito à população, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Essa é a proposta de Paulinho e Vivi para os moradores do bairro do Pinhalzinho. Seu Cauã, esse é um compromisso meu e do Paulinho com vocês aqui do bairro do Pinhalzinho. Em 2008, o boletim trazia: vamos desenvolver programa de coleta seletiva de lixo e criar uma usina de triagem, reciclagem e compostagem, através de cooperativa de catadores do município. Hoje, a coleta seletiva é a que se vê em todos os bairros. O lixão continua soberano, no mesmo lugar, em um dos pontos mais belos e elevados do município. E da cooperativa de catadores, só se pode dizer que ninguém sabe, ninguém viu. Em 2004, os problemas do bairro Tropical Flores eram muito semelhantes aos de hoje. Nós estamos nessa situação aqui, olha. A nossa rua tá desse jeito aqui, tá vendo? E, olha, não tem uma ambulância, se o cara passar mal, chegar em Itapeva 18 quilômetros, tá vendo? Já morreu. O prefeito de Itapeva não conhece nós aqui, nós somos favelados, caralho. Depois os candidatos estiveram no bairro dos Ferreiras. Paulinho e Vivi assumem um compromisso com a população do bairro dos Ferreiras de continuar os investimentos para melhorar ainda mais a questão da infraestrutura do bairro, na melhoria das estradas. Tantos anos depois, não se nota qualquer diferença na paisagem local. Descendo a serra, os candidatos fizeram uma parada nas posses. Atenção para a escolinha que está atrás deles. Compromisso com a população do bairro das Posses, né, de aproveitar o total potencial que o bairro oferece na questão do desenvolvimento do turismo rural. Temos também como objetivo melhorar as estradas secundárias e principais para facilitar, né, o tráfego, onde os turistas, né, e as pessoas que aqui vêm possam usufruir, né, da beleza que o bairro oferece. Hoje ela continua em petição de miséria. Se você fosse sincera, veja só que bom que era. Depois partiram para o Sertão Grande. Nós estamos visitando o bairro do Sertão Grande. É um bairro também muito importante para Itapeva. Ele tem hoje um grande investimento por parte dos paulistas, inúmeras chácaras, inúmeras propriedades, e nós pretendemos fazer aqui no bairro a melhoria das estradas principais e secundárias, facilitando assim o acesso. Mas no Sertão Grande, eles não mostraram a escola que virou depósito de sucatas. Mas outros bairros mereceram comentários do então candidato. Eles têm um compromisso com toda a sociedade de Itapeva. Nós temos um compromisso com a população que compreende o perímetro urbano da cidade e temos um compromisso com a população que compreende a zona rural. Nós temos hoje inúmeros bairros em nosso município que não tem muita ação por parte da atual administração. Nós temos o bairro do Caraúna, nós temos o bairro do Chá, nós temos o bairro do Sertão dos Lopes, o bairro do Munho, o bairro dos Policas, os Fiorentinos, Sertãozinho, enfim, todos esses bairros menores a Prefeitura Municipal tem feito pouco ou quase nada em termos de ação para facilitar o acesso e as condições de vida dos moradores desses bairros. Muitos bairros desses que eu citei, as crianças têm que andar 3, 4 quilômetros
até o local onde passa a perua ou passa o ônibus escolar. Isso eu acho que é uma falta de respeito com o ser humano. E Paulinho e Vivi assumem compromisso com a comunidade desses bairros menores de melhorarmos todas essas condições. E o tour de visitas terminou no Monjolinho. O bairro Monjolinho, ele apresenta hoje um ponto turístico muito importante, talvez um dos mais bonitos de Itapeva, que é a Pedra Chata. A topografia excelente que favorece a exploração do turismo. E como o turismo, como já falei, ele vai ser um ponto fundamental na geração de recursos de emprego na nossa administração. Nós temos que melhorar as condições de acesso do bairro Monjolinho. Na realidade, a dupla pouco fez. Pior que isso, deixou que o patrimônio público se deteriorasse. Esse é o verdadeiro retrato da atual administração de Itapeva, em que o desrespeito ao patrimônio público é uma das características. Tato subiu no pau, é mentira de você. Tato subiu no pau, é mentira de você. E por falar em patrimônio, já vimos o descaso em 2 escolas. Mas há outras escolas abandonadas, como a do Campo Redondo. E há gastança no ensino. Sou professor e digo, essas apostilas são um desperdício, pois o governo federal manda de graça todos os livros necessários. E como o turismo, como já falei, ele vai ser um ponto fundamental na geração de recursos de emprego na nossa administração. O turismo é assunto sério, não pode ser tratado com ligeireza, pois requer infraestrutura. Nas estradas, muitas pontes estão em péssimas condições, sem gradis de proteção, ameaçando despencar a qualquer momento. Aqui os buracos estão escondidos por camada de terra. Embaixo é de dar medo. O descaso pode levar a desastres. Vamos a um exemplo de desastre. Um motociclista teria ficado seriamente ferido ao se chocar contra a tubulação abandonada durante meses no Sertão Grande. As estradas no inverno são um mar de poeira, com buracos, costelas, barrancos e cercas despencando. Transitar pela zona rural é um sufoco. Oi pessoal, eu uso moto. Hoje eu senti na pele o que é viajar 15 quilômetros por um ônibus em péssimas condições. Pagar R$5 por esse serviço é um absurdo. Até que caiam as chuvas. Depois da tempestade vem a lambança, para desespero de quem mora na roça. Os atoleiros se multiplicam, os carros não passam, as crianças não vão à escola. Todos ficam com medo de adoecer e não ter como receber ajuda. O sol do inverno confere um tom suave e morno à florada dos ipês em Itapeva. Embora majestoso, o espetáculo só pode nos dar um lampejo do antigo esplendor da Serra da Mantiqueira quando coberta pela Mata Atlântica. Aqui, da floresta primitiva restam fragmentos desnaturados e da fauna, poucas espécies. Ainda que a amplitude do panorama impressione, em toda a região se vêem picos e colinas de solos empobrecidos, batidos pelo vento. É um território do silêncio, dominado pelas aves de rapina. O turista que nos interessa não perdoa o descaso com a natureza, que pede socorro em Itapeva. Por falta de assistência técnicas, os produtores perdem seu recurso mais precioso, a terra. Arar no sentido da declividade do terreno é um convite à erosão. Por ano, milhares de toneladas de terra descem pelos morros por ação do vento e das chuvas. Aqui em Itapeva, o meio ambiente bem cuidado somente em nossas casas. Por toda parte se vêem terrenos fracos, com afloramentos de rochas, pastagens clamando por reforma.
curvas de nível, só aqueles arremedos produzidos pelo gado. A produção familiar está completamente desorganizada e desassistida. O pequeno produtor e o pequeno empresário não têm apoio da nossa prefeitura, eu posso garantir. E não é que a participação popular e a transparência, duas das mais legítimas bandeiras do PT, foram surrupiadas em 2008? Vamos implantar a prefeitura bairro a bairro. Vamos levar a administração à sua comunidade. Ver de perto os problemas, ouvir as pessoas. Vamos implantar o orçamento participativo, em que a população pode e deve opinar sobre como está sendo gasto o seu dinheiro. Promessa eu ando cheia quando conto a minha vida e ninguém quer acreditar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Pegou mesmo e devorou as verbas de Itapeva. Exemplo do mau uso do dinheiro público foi o asfaltamento de ruas da cidade já calçadas. O PT não é contra a luz elétrica e a água encanada, muito menos contra o asfalto. O PT é contra o desperdício, porque asfaltar as ruas já pavimentadas e deixar o bairro pôr do sol no abandono. Itapeva está parada e o tempo corre. Só é possível mudar com o voto consciente nas próximas eleições. Eleitor, o voto tem valor enorme. No entanto, não é mercadoria e não pode ser vendido. Voto consciente é fundamental para a cidade de Itapeva e o Brasil. Acordar, viver feliz, fazer com o meu voto um novo país, ter casa e mais trabalho. Para o povo, a única opção é o PT. É hora de ser feliz. Eleitor, o que é bom para o Brasil é bom para Itapeva. Vote certo, vote no PT. Onde o PT governa, dá certo. Itapeva não pode esperar mais 4 anos para mudar. Nossa candidatura representa a única alternativa de mudança. PT faz bem, PT na prefeitura, minha casa bem. PT na prefeitura, o transporte anda bem. PT na prefeitura, mais cultura tem. O que é na prefeitura, 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 que o PT faz bem. O tererê, vote no PT, vote no PT. O que é na prefeitura, 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 que o PT faz bem. Em 8 de agosto de 2012, um grupo de mulheres foi ao gabinete da secretária de saúde de Itapeva, Valéria Antunes, para reclamar da falta de médicos no posto de saúde. A secretária deu uma explicação inacreditável para a existência do problema, culpando a Câmara de Vereadores. Vamos ouvir Zenilda Gomes da Silva. E o grupo de pessoas foi até o gabinete da secretária de saúde de Itapeva, a Valéria. Fomos perguntá-la por que não teria médico no posto. Que resposta ela deu? Ela disse que não teria médico porque os médicos não querem mais vir trabalhar aqui por causa do salário ser muito baixo, que o prefeito não pode ganhar mais do que o médico. Mas vamos esclarecer isso. Os médicos aqui ganham R$6.000 por mês, é isso? Disse ela que sim. E o prefeito ganha quanto? 8. E os médicos querem ganhar mais do que os 6 mil? Os médicos ganham mais 6 mil, o prefeito não, diz que tem uma lei que não permite que o médico ganhe mais do que o prefeito. Sei. Agora, os médicos querem ganhar mais de 6 mil baseados em quê? Ela não explicou em quê, ela disse isso. Mas seria assim, porque na região existe lugares onde os médicos ganham mais? Extremo ganha mais, mas só que a população é triplo daqui. Por exemplo, quanto ganham os médicos em Extrema? Diz ela que 13 mil. 13 mil. Quer dizer que para pagar esse salário, o salário de 13 mil para os médicos, sim, o prefeito teria que ganhar acima disso? Acima disso, para que o do médico chegasse mais alto. Sim. E existiria uma solução para o problema? Para o prefeito ganhar mais? Ela disse que existiria, a Câmara teria que aprovar, os vereadores aprovar. Se os vereadores aprovassem, sim, o salário dele seria aumentado, aí contrataria médico com salário mais alto para exercer no posto de saúde, trabalhar. Então a gente pode entender que enquanto o prefeito não ganhar um salário acima de 13 mil, desse patamar que eles estão fixando aí, sim, os médicos, não teríamos médicos aqui então no posto de saúde. Exatamente, porque fica difícil, porque liga para isso, para aquilo.
Então quer dizer que eles estão ligando, procurando médicos que queiram trabalhar por 6 mil e não encontram. E não encontra. Então, em última análise, a culpa é da Câmara Municipal. Em última análise, a culpa é da Câmara Municipal. Pior foi o episódio da demissão do Dr. Anderson Araújo. Roseli, qual foi a explicação que a secretária Valéria deu para a demissão do Dr. Anderson? Eu falei para ela que o Dr. Anderson era o melhor médico para mim. Ela foi e me respondeu, muito pelo contrário. Ele não foi um bom médico, porque ele deixou de atender vários pacientes. Num dia que ele saiu, ele deixou de atender uma paciente de 90 anos e foi brigar até com a secretária, com a recepção, a menina da recepção, devido a isso daí, por não atender. E eu falei para ela que eu tinha passado com ele tinha atendido 110 pessoas. Ela falou que isso não existe. Isso não aconteceu no posto de saúde. Ele jamais atendeu isso. Eu não entendi bem. Ele teria atendido 110 pessoas? Teve um dia que eu passei com ele, numa segunda-feira, ele já estava com um monte de ficha, 110 pessoas ele tinha atendido num dia. E ela falou que isso nunca aconteceu, devido ele não estava trabalhando sozinho. E ele trabalhou sozinho, de segunda a sexta, atendendo todos os pacientes. Ele foi mandado embora porque ele não quis atender uma mulher de 90 anos. Sou Dalila Costa Felipe, tenho 90 anos de idade. No dia 27 de julho, fui atendida pelo Dr. Anderson. Foi muito bem atendida. Creio até que ele salvou minha vida. O Dr. Anderson, o senhor clinicou aqui em Itapeva desde quando? A partir de quando? Não me lembro, não me recordo a data, porém uns 2 anos já. Uns 2 anos? 2 anos. Conheço muito bem o posto, toda a equipe de enfermagem, como funciona o trabalho, né? Até então cheguei ao posto de ser diretor responsável técnico, né? Técnico, né? Pelo pronto-socorro. Agora, existe também aqui o PSF. E eu gostaria de saber que o senhor explicasse qual é a diferença entre ser médico do pronto-socorro municipal e ser médico do PSF, do Programa de Saúde da Família, né? Médico PSF é um programa da saúde da família. O que acontece? Esse médico contratado pelo PSF, ele é um médico que ele é remunerado mensalmente. Então ele tem um X fixo de salário. E ele tem um regime de dedicação? Isso, só que o trabalho dele é estar com um grupo, ele é responsável por um grupo de pessoas de um bairro, e dessas pessoas com a equipe, que é um médico, uma enfermeira padrão e os atendentes de saúde, os agentes de saúde. Então a função deles é isso, é cuidar de fulano que tem diabetes, hipertensão, sabe? As doenças crônicas. Doenças crônicas, e ele é o médico para isso mesmo, para seguir caminhamento, pedir exames de rotina, poder encaminhar o paciente para um especialista se necessário. E uma vez na semana esse médico faz visitas nas casas também. Então não só os pacientes vão até o posto do PSF, como também ele vai às casas fazer a visita. Perfeito. Para as pessoas que é acamada, pessoas de deficiente físico, deficiente visual, pessoas de muita idade, que não pode se locomover até o PSF. Esse é o PSF. Aonde eu trabalhava no posto de saúde, ali é emergência, é um pronto atendimento. O que significa ali? Ali é uma tosse, qualquer coisa, mas é pronto atendimento. Ali eu não posso pedir exames, eu não posso seguir vendo exames, eu não posso tratar você por uma longa, sabe? Por um período longo. Eu posso fazer um acompanhamento. Isso, mas eu sou um médico pronto para emergência, para qualquer tipo de emergência. Entendeu? Nós somos preparados para isso. E todos os hospitais que eu trabalho na emergência também. É uma especialidade. Então, aí o que acontece? O meu salário é diferente do médico do PSF. Então, quer dizer, o médico do PSF, como aqui em Itapeva, ganha em torno de 6.700, até no máximo 7.000. E o meu salário ali é R$500,
Você entendeu? Por plantão. Por plantão de 12 horas, 500, 600, assim varia. Vai dependendo ali. Então o que acontece? Essa é a diferença nossa. Se eu trabalhar 4 dias da semana no posto de saúde, então eu vou ganhar por esse período de trabalho meu de 12 horas. Se eu faltar a semana inteira, eu não recebo nada no fim do mês. Sabe, eu trabalho feriado, eu trabalho dia santo, PSF não. Deu feriado numa quinta-feira, não trabalho na sexta. Feriado na quarta, não trabalho na quinta, não trabalho na sexta. Então tem essas vantagens também. Sabe? Então tem toda essa diferença. Perfeito. Só que eu adoro trabalhar no pronto atendimento, sozinho. Eu trabalhava no pronto atendimento fazendo clínica médica, emergência, pediatria e ainda, há esses meses atrás, ainda fazendo PSF de um colega meu que teve que sair devido à candidatura dele em outra cidade. Quer dizer, então sobrecarregou demais para o médico só. E o Conselho Federal de Medicina, se chegar até eles saberem uma coisa dessa, fica complicado para o posto de saúde. Quanto a esse episódio dessa senhora de 90 anos que o senhor teria se recusado a atender, o senhor pode contar isso para a gente? Então, eu não me recordo muito bem. Parece que Dona Dalila, né, o nome dessa paciente de 90 anos, entrou com um quadro de hipotensão, tinha parece que um quadro também de uma insuficiência respiratória muito baixa. Pra gente é um quadro grave. Se ela não fosse socorrida de imediato, essa paciente podia ter entrado em óbito. Eu atendi essa paciente, pedi para as enfermeiras relatarem para mim pressão arterial, a glicemia dela, batimentos cardíacos, monitorei essa paciente, coloquei a paciente no oxigênio, aí fiz um relatório, porque a gente tem um acordo com um hospital de Extrema, que todos os pacientes graves a gente manda para Extrema, que Extrema é a cidade de referência. E ela foi encaminhada para o pronto-socorro. E ela foi encaminhada, ela foi atendida por mim e foi encaminhada para Extrema. Então hoje essa paciente, pelo que eu sei, ela está bem e está viva. Nesse intervalo entre o atendimento primeiro, o exame que o senhor fez imediato, certo, e a saída dessa paciente idosa, chegaram acho que 2 policiais lá no pronto-socorro. Foi. 2 da Polícia Militar. Por que esses policiais foram até lá? Então, nesse dia era uma sexta-feira de plantão, eu estava fazendo plantão sozinho, sem nenhum médico para me ajudar, como todos os plantões, a maioria, né? 90% dos plantões eu faço sozinho, fazia sozinho. E eu saí do meu consultório, eu estava com 22 fichas na minha mesa para serem atendidas ainda às 4 horas da tarde. Fui até a recepção olhar quantos pacientes eu havia atendido. Às 4 horas da tarde eu já havia atendido 67 pacientes. Eu cheguei para a recepcionista que faz as fichas, disse para ela assim, ó, dá uma parada de fazer um pouco de ficha, acalma o povo, porque já está muito, eu não estou dando conta, porque já tem muita gente na emergência lá no fundo, e tem 22 ainda para serem atendidas, e você está fazendo mais ficha. Aí foi a hora que me surpreendeu, quando eu voltei a atender, né? Que eu não neguei atendimento. Só falei para ela, fala, porque tem como você chegar para uma pessoa, para ele, e falar, gente, vamos aguardar, porque o doutor está sobrecarregado de fichas, daqui meia horinha, 1 hora, a gente vai liberar mais ficha. É simples, para você poder, como se diz, dar uma maneirada no povo, porque tá certo que tem povo da zona rural, que tá desde manhã esperando para ser atendido, com fome, não almoçou, sabe? Eu voltei a atender quando o meu paciente próximo que saiu, que eu atendi, depois eu voltei a atender estava atendendo mais umas 8 pessoas, aí foi a hora que o policial entrou no consultório dizendo para mim assim, olha, fizeram um BO contra o senhor. Aí eu
cansado, 4 horas da tarde, com 67 fichas já atendidas, emergências atendidas, inclusive essa paciente também já tinha ido para ir para Extrema, né? Que eu tinha encaminhado para Extrema, não só ela, como vários outros, que desde da parte da manhã que passou comigo foram para Extrema também, que eu mandei. Eu fiquei surpreso porque chamar a polícia por um trabalhador, se eu estivesse deitado na maca, não trabalhando, se eu estivesse largando o posto e indo fumar um cigarro lá fora, eu dizendo, não, ou então não vou atender, pronto, é muita gente, me nego, ou então tipo, eu vou atender só 30 e acabou. Não existe isso. E nunca existiu isso no meu plantão. Meu plantão sempre foi. E assim, gente, eu vou falar uma coisa, eu sou transparente em tudo que eu faço. Eu não preciso mentir, eu não preciso me esconder atrás de ninguém. Eu amo o povo de Itapeva, eu adorava, porque eu não sou mais aqui, porque eu fui demitido pela secretária de saúde, a Valéria. Entendeu? Então, mas eu amo o povo de Itapeva, porque eu sempre quis o melhor para a saúde de Itapeva. Doutor, e a secretária, quando ela demitiu o senhor, que motivo que ela alegou, o que ela disse? Então, por telefone eu falei para ela assim, olha, eu não vou pedir demissão, ou vocês me demitem, ou eu fico só trabalhando no dia de terça, porque dia de segunda e de sexta-feira, que são os dias mais pesados, que eu estou sozinho, eu não fico. Aí ela por telefone disse, mas então já que o senhor não vai ficar na segunda e na sexta, então o senhor está demitido. Porque chega num ponto que vira mau atendimento, foi o que se tornou ali. E aí acaba com a imagem da gente que é profissional. Eu não sou qualquer médico, eu tenho um nome a zelar, eu tenho o meu CRM a zelar. É isso que eu quero. Eu adoro o povo de Itapeva, eu sempre atendi muito bem o povo de Itapeva. Eu sei que tem muita gente sentindo a minha falta aqui em Itapeva, sabe? Eu sinto também falta do povo de Itapeva, porque eu adoro o povo daqui. Porém, na situação que se encontra agora, não tem como. Perfeito. Doutor, muito obrigado.